Fala galera, tudo bem? Bom, eu vou fazer um review aqui do teclado Water Killian TC226. Esse teclado que por sinal é da linha da Multilaser. O mais engraçado de tudo é que não tem nenhum review, não tem nenhum vídeo de consumidor, de nada no YouTube. Então esse está sendo o primeiro vídeo que está sendo feito. Eu acredito que você, como consumidor, assim como eu, sempre que vai comprar um produto, independente do que seja, procura opiniões, né, de pessoas que adquiriram um determinado produto. E enfim, e aí eu quero passar para vocês algumas informações deste teclado, né, algumas informações que tem nele, os pontos positivos e negativos dentro da minha opinião, e inclusive falar o motivo que me levou a comprar esse teclado. De repente pode ser o seu também, tá? Bom, antes desse teclado eu tinha um teclado da Microsoft. Era um teclado que não tinha essas macros, botões dedicados justamente para esse tipo de configuração, mas ele tinha os botões superiores que eram atalhos, né, multifunção para calculadora e outras funcionalidades aí, apesar que a metade dessas funções eu não usava. Mas metade delas eu passei a utilizar, e eu achei na verdade como um pré-requisito para que eu escolhesse esse teclado. Lembrando que hoje tem uma infinidade de teclados, preços, acho que desde a minha ideia era tentar achar um teclado na faixa dos R$ 100. Então esse teclado ele está um pouquinho ali, 100, R$ 120. Então ele está dentro ali, acabou saindo um pouquinho mais fora do que eu imaginei, mas eu acredito que acabou valendo a pena porque ele atendeu bem a alguns quesitos, que é o que eu vou passar para vocês. Bom, antes de tudo, coisa que não tem como a gente saber na internet, pelo site, primeiro de tudo, galera, o material. É um material bem resistente, já tive vários teclados e já tive inclusive um teclado da Clone que foi muito bem elogiado, porém, quando chegou esse produto, essa parte aqui era mole. Você apertava uma tecla, parecia que você estava fundando um grupo de teclas, porque realmente o material do plástico principal era de baixa qualidade. Não demorou muito, uma tecla saiu, eu acabei tendo que comprar outro teclado. Esse, por sinal, ele é bem resistente. Então, se você pegar essa extremidade e aquela e tentar torcer, você vai ver que ele é bem rígido. Então, isso é ótimo. Segundo ponto, ele tem um cabo, que esse cabo ele ainda tem uma proteção, tecido em volta, né? Então costurado e tal. Então achei bem legal, assim como o meu mouse também já é. Então ele é bem resistente também. O que eu procurei nesse teclado, né? Na internet tinha muitos similares, um detalhezinho ou outro. Primeiro de tudo, a BNT2. Eu gosto dos teclados, obviamente já tem que ter o C cedilha. O tipo de enter, tem alguns enters que são mais finos. Eu já prefiro esse enter. Estou acostumado com esse teclado, já que tem uma variedade muito grande e os preços são muito parecidos. É melhor comprar aquilo dentro daquilo que você está acostumado. Tem gente que não se importa, tem quem se importa. Eu me importo. Então eu dei preferência para comprar com isso. O terceiro, na verdade, ponto que eu queria era ter realmente as funções, né? Eu queria continuar tendo principalmente essa função aqui, galera. A função do mute. Mute, aumentar e diminuir volume. O mute principalmente porque às vezes você está jogando, você está fazendo alguma coisa importante e de repente, de uma forma inesperada, te ligam, você precisa interromper som, qualquer coisa. Cara, aperta o mute ali e já resolve o seu problema, né? Do que você ter que estar, vamos supor, se você está num game, Alt Tab, ter que entrar lá no Windows e baixar. No meu som, a caixinha de som já muda, mas pô, baixa pela caixinha de som. Essa caixinha de som, eu comprei ela sem esse botão de regulador. E comprei justamente querendo que não tivesse, porque todas as caixinhas de som que eu comprei, tipo, não dura... Dá um ano, já começa a você girar e já começa a fazer alguns barulhinhos e com o tempo vai danificando. Pode ser que no seu nunca tenha acontecido com isso, esse tipo de problema, mas comigo aconteceu, enfim. Hoje eu tô com mais de 1 ano e meio que eu tô com esse som, o som funciona perfeitamente. Então eu faço questão de dar preferência para sons assim e eu baixo pelo teclado, tá? Que é a minha principal utilização. Outra questão é os players que tem aqui. Avançar a música, pausar, achei bem legal, eu já utilizava, então achei bacana, agregou muito, tá? O único botão dedicado que eu já estava acostumado que não tem nesse era o atalho da calculadora, mas como ele vem com essa questão das macros que você pode programar,
Então eu fui lá e já configurei para que nessa primeira opção fosse a minha calculadora. Então isso para mim já acabou me atendendo, tá? Um outro detalhe, isso aqui é tudo tipo preferência, não é uma coisa que se não tivesse de repente eu não ia. Mas assim, todos os teclados que eu procurei que tinham as macros dedicadas para que você pudesse configurar, tinha até algumas mais baratas, né? Só que eu vi que muita gente reclamava que não funcionava direito, às vezes bugava, enfim, não sei o que acontecia. Mas eu falei, bom, se já tem muita gente reclamando, eu prefiro já evitar. Então eu prefiro pagar um pouquinho mais caro e comprar esse, mas ainda assim dentro da faixa de preço que eu gostaria de investir. Essa parte aqui, então, ele tem tipo como se fosse um vidrinho em cima de plástico, justamente para dar essa iluminação. Aqui também, ele é um teclado que tem um design bem futurista, né? Não tem nenhuma funcionalidade, esses botõezinhos vermelhos, é só decorativo, é mesmo esses aqui, todos esses botões aqui. E eu falo para vocês uma coisa referente ao teclado. Eu vi que tem teclado, o botão, que não tem, por exemplo, a parte da letra marcada. Tipo, os caras já vendem um teclado com a intenção de facilitar na parte que você tá à noite. E, porra, os caras não. Apesar que hoje eu já praticamente decorei tudo só. Às vezes você vai apertar um print screen, alguma coisa assim, ou algum F específico, que aí você, com a luz apagada, às vezes é um pouco ruim. Mas os caras vendem alguns teclados e não tem a claridade da letra. Então, tipo, é mais estético, mas não é muito funcional. Esse é estético e é um pouco mais funcional justamente porque tem. Então a iluminação passa pela letra, então isso é bacana. Eu não dei preferência para ter um teclado que tivesse os LEDs, né? Porém, como ele. Até porque eu fiquei imaginando que eu pudesse enjoar em algum momento e falar, pô, eu não quero ficar toda hora tendo iluminação, às vezes eu não quero. Ou então, de repente, ser uma iluminação muito forte e acabar se ofuscando. E o bacana é que tem muitos teclados que tem isso também e tal, mas acho que é bacana ressaltar porque eu vi teclado que não tinha, você não conseguia configurar, não tinha um botão dedicado, era via software que você tinha que manipular. E aqui é muito mais prático. Então, aqui ó, nós temos um botão que esse botão apenas ele tem 5 funções, sendo 3 botões, 3 cliques que você utiliza para ajustar a densidade de iluminação. E outros 2 sendo para você fazer a mudança de uma cor fixa, que nem essa vermelha, para piscante. E a última para ficar alternando as cores. Então, só para vocês verem, eu vou tirei. Aí eu vou lá, aperto uma vez, fica aparecendo um nível de claridade. Segunda um pouco mais claro, mais forte, quer dizer. A terceira mais forte. Então tem 3 níveis de densidade de iluminação. Se você aperta mais uma, que é a quarta, aí ele vai para a função de ficar piscando com a mesma cor. Se você aperta mais uma, aí ele vai trocando as cores, né, por outras cores que são disponíveis, né. E esse botão superior, agora eu vou pausar, vou colocar uma cor só. E esse outro botão de cima é justamente para você deixar uma outra cor fixa, né? Aí é uma preferência sua. Bom, e falando um pouco mais, algumas coisas que vieram nesse teclado que eu achei interessante, que já aí são adicionais, que eu achei bem legal. Ele tem uma tecla dedicada justamente para em caso de você estar em gameplay, a sua mão está aqui em cima, às vezes você acaba pressionando a tecla do Windows, então apertando essa tecla você vai travar essa tecla, então isso permite que você acabe não se atrapalhando e apertando sem querer e atrapalhando seu gameplay ou alguma coisa nesse sentido. Outro ponto, as teclas, elas, em vista do teclado que eu tinha da Microsoft, ele faz um ruído um pouco maior, tá? Mas eu acho que nada que chegue a incomodar. E uma coisa interessante é que a altura dos botões realmente é bem mais alta do que do teclado que eu tenho. Então, talvez você estranhe, né? Eu particularmente achei um pouco estranho assim e tal, mas eu já imaginava pelas fotos, eu tentei ver, falei, é um pouco mais alto, então é questão de costume mesmo. A do Microsoft é mais baixinha. Por outro lado, o bom dela é que essas teclinhas elas são muito fáceis de
de tirar então para fazer uma limpeza. Já o meu teclado eu não tinha essa possibilidade. Enfim, então esses são alguns dos detalhes que eu achei bem interessante. E a grande questão sobre relação às macros, eu achei bem legal porque na hora que eu pesquisei os teclados, como eu disse, todos que eu colocava o custo era mais alto, né? Ou se fosse muito barato, a galera reclamava de problemas. Então eu acabava não conseguindo achar um teclado dentro daquilo que eu buscava. E o bacana é que assim, são 5 atalhos que você tem aqui, e macros que você pode configurar, porém você ainda tem mais 3 botões dedicados. Então, na verdade, são listas, né? Selecionando o botão número 1, que tá 1, 2, 3. O botão 1, você tem 5 configurações que você pode aplicar. Pressionando 2, mais 5, 3, mais 5. Então você vai alternando elas, e o mais interessante é que, vamos supor, pensando no game, você usando, vamos supor, a tecla, sei lá, T. Para você usar a tecla T num game específico, seria o especial. Você pode colocar o seu especial aqui. Então você consegue dizer para o teclado que a letra T também é a mesma que pode ser representado e reproduzido por aqui. E você consegue fazer isso direto no próprio teclado, você não precisa de software. Tem a questão do software, que inclusive você consegue utilizar, mas até para fazer uma pequena demonstração, rapidamente, vamos lá. Eu estou abrindo aqui o Word e eu vou fazer essa configuração aqui para vocês e eu já mostro bem rapidamente. Então vamos lá. Seguinte, eu estou querendo gravar para que a letra, pode ser a Z, seja reproduzido nessa tecla G5. Então, o que eu vou fazer então? Tem um botão aqui do lado que é uma bolinha, que é o REC para gravar. Observe que quando eu apertar ele, vai acender um indicador ali. Ele está falando e está aguardando que eu selecione qual das teclas configuráveis eu quero selecionar para gravar a tecla. Eu quero gravar na G5. Observe que ele começou a piscar mais rápido. Agora ele está pedindo para me selecionar qual a tecla que ele deseja copiar. Então eu vou apertar a letra Z. Fez isso, você volta novamente e confirmou. Ok. E aí você pode voltar a olhar. Não sei se vai dar para focar, mas eu estou apertando aqui o G5 e ele está reproduzindo o Z. O bacana é que isso ele está setado por primeira opção. Se eu ir para a segunda, ele muda, então é uma coisa nítida para vocês. Opa, peraí, eu tô na configuração modo 2. E você pode aplicar essa mesma tecla para uma outra função. Então eu achei bem legal também isso, tá? Outra questão é que, pensando agora via software, que nem calculadora, igual eu disse, eu quero abrir a minha calculadora, o que eu fiz? Aí seria via software, você vai entrar no site da fabricante, não, inclusive na caixa ele veio um guiazinha prático, né, explicando algumas informações, e lá vai ter uma opção para download, você vai baixar o software de macro, e nele você vai conseguir desde abrir programas, quanto uma sequência de teclas que você deseja combinar, especificamente um atalho, que nem tem algumas ferramentas em game que para fazer uma gravação tem que apertar Alt e outra tecla, e aí você consegue configurar as macros para ficar muito mais prático para você. Então lá eu acabei configurando a opção aqui, inclusive essa é a ferramenta, né? Vocês podem observar que aqui embaixo, não vou entrar muito no detalhe, mas ele tem aqui Profile 1, Profile 2 e Profile 3. No Profile 1, eu seleciono o Profile 1, isso nada mais nada menos do que são esses botões aqui, 1, 2 e 3. E para cada Profile que tem ali, você passa a ter os botões G1, G2, G3, G4 e G5. Inclusive, se vocês podem observar, aqui em cima está a calculadora.exe. Então, quando eu pressiono a tecla configurada, ele abre a calculadora. Então, mais um detalhe acho que bem interessante. E uma coisa que vocês podem observar que aqui, ó, é vazado, né? Acho que tem muitos teclados que estão saindo com essa função, justamente para você colocar o seu celular.
eu achei interessante, assim, ele é mais, vamos supor, às vezes você precisa receber uma ligação ou você vai receber uma mensagem e não quer ficar desatento, às vezes você coloca na mesa, você acaba não observando. Eu particularmente gosto de usar, eu tenho um suporte aqui que basicamente eu utilizo assim. E aí às vezes eu faço isso para assistir, às vezes algum vídeo, alguma coisa enquanto eu tô fazendo alguma coisa aqui. Mas aqui eu achei legal também, principalmente quando estiver esperando alguma ligação, alguma coisa assim, né? É bem interessante. Bom, o que e tem aqui atrás, mostrando o verso do teclado. Vamos ver se eu consigo virar. No verso do teclado, essa parte de baixo, ele tem os suportezinhos para antiderrapante, né, que ficam fixos aqui. Porém, em cima, curiosamente, não tem. Ou seja, o antiderrapante só fica fixado na parte de baixo, não fica fixado também na parte de cima. Isso coisa que já no meu outro teclado da Microsoft ficava tanto em cima quanto embaixo. Isso vai fazer o seu teclado derrapar? Não. Quando você coloca a sua mão, eu utilizei bastante, isso não aconteceu. Porém, poderia ter. Eu acredito que não chegue a arranhar a mesa, né? Mas eu acho que não custava nada ter também as borrachinhas em cima para ficar de forma igual. Eu acho sempre mais seguro, acho que em questão de raspar, de qualquer, ou de bater, você levantar e bater, são detalhezinhos, acho que não chega a ser nada absurdo. E fora isso, então, o que eu achei, galera? Recomendo? Com certeza. É um baita teclado. Pesquisem bem aí na internet, guardar uma promoção, alguma coisa assim. Todas as teclas são muito firmes, são muito boas, muito bem encaixadas. Quando você aperta as teclas, você sente que é um material de qualidade. E a única coisa que realmente fica como ponto negativo, na minha opinião, é o fato de não ter as borrachinhas atrás. Eu vi até um vídeo de um cara falando assim: porra, mas eu podia ter pelo menos uma tecla desligar o computador. Cara, eu nunca mais compro um teclado que tem o botão dedicado para desligar o Windows. Porque já aconteceu várias vezes, principalmente quando fica aqui na região de cima, você vai tirar um print, você vai apertar e você esbarra e aperta, ou então você vai passar a mão por cima do teclado, esbarra, encosta e desliga o computador. Então, acho que assim, desligar o computador, sem sob dúvida, eu prefiro desligar pelo próprio Windows. Esse tipo de atalho eu acho que não é interessante, a não ser que ele fique bem isolado, uma coisa bem visível assim, para tipo, não aperte aqui. Bom, galera, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se de repente passou alguma coisa despercebida que eu acabei não falando, e aí eu vou escrever na medida do possível, tá bom? Um abraço aí pra vocês.